verdade é um pão sem glúten, que não vai leite e o mínimo possível de açúcar. Ele só vai polvilho e farinha de arroz, para quem não pode consumir a farinha de trigo, né, por causa do glúten. Então eu vou colocar 160 de farinha de arroz e 150 de polvilho doce. Aí eu vou colocar só o seco, são as farinhas, e vou colocar já 8 gramas de fermento, não tem problema colocar já o fermento. Vou usar 2 colheres de sopa de açúcar demerara, que ele é mais saudável do que o branco. Aí você pode colocar 2 colheres rasa, né? Ou se você quiser ele mais doce, você pode colocar, mas como aqui na minha casa a gente não pode consumir muito açúcar, então eu coloco só 2 colheres rasas, ou você pode colocar mais ou menos. Eu uso também a goma xantana, que aí já coloca a goma xantana, que você pode medir 1 colher de chá, que é um pão que fica bem parecido com o pão de forma do mercado. Essa receita aqui é um dos pão que eu gostei mais, que ele não desmancha quando a gente vai fazer ele na manteiga. Então ele fica um pão bem firme. Daí você mexe o seco, né? E você tem que mexer bem para deixar eles bem misturados, no caso, né? Pôr no liquidificador, que são 2 ovos. Dois ovos. Vai 50 gramas de batata doce cozida. E no caso, que nem para ele ficar um pão mais saudável, eu gosto de colocar, eu prefiro colocar a semente de linhaça. Aí você pode colocar a semente, não tem problema, que você vai bater, e então ela vai triturar normal. E esses são os ingredientes molhados, no caso, né? A farinha, lógico, você tem que colocar para ela triturar. E você vai colocar mais ou menos uns 150 ml de água, porque daí eu não coloco leite. Aí eu vou bater e daí eu já volto para terminar de fazer a massa. Aí eu volto com vocês. No caso, vai também 3 colheres de azeite. Então, nessa receita aqui, eu gosto muito porque o azeite está muito caro, né? E para quem quer, né, uma receita econômica, né? Eu acho interessante que vai pouco azeite, né? E, na verdade, a intenção é a gente, né, fazer um pão mais... para ficar mais acessível, né? Mais barato, no caso. Então, aí no caso, eu bati aqui como eu coloquei a semente, então eu coloquei a semente com o ovo, o azeite, né, que são 3 colheres de azeite, né, mais ou menos uns 150, 170 de água. Não tem uma quantidade certa, porque, na verdade, eu já vi muitos vídeos na internet. Às vezes fala assim, é 150. Eu ia lá, colocava 150, não dava certo. Nunca dava certo a quantidade de água, que no caso eu cheguei a pegar na internet.
Então, agora eu faço assim, eu coloquei um tanto de água e a gente tem que prestar bastante atenção no ponto da massa, que eu vou mostrando devagar. Então, sempre colocando de pouco. Nunca colocar de uma vez, porque se a massa ficar muito mole, o pão, ele abaixa. Então, é uma coisa que eu não sabia, né? Às vezes acabava colocando muito líquido, né? E a massa, o pão abaixava. Depois o pão parece que cresce, fica bonito, mas ele perde a estrutura, né? Daí no caso ele, infelizmente, ele abaixa, né? Ele fica feio no caso, né? Então a gente vai colocando de pouco, né? Na realidade eu olhei muitos e muitos vídeos na internet, mas esse foi o pão que chegou mais perto, né, do pão de mercado. Porque na realidade o meu fraco é o pão, né? Então é uma coisa que eu tive que, né, que a gente não pode consumir, no meu caso, eu não posso consumir glúten, né? Derivado do leite. Então eu tive que procurar uma receita que, né, que mais saudável, né, e barato no caso, né? E daí eu fui pesquisando e achei essa. Essa para mim foi a receita que mais deu certo. Se você for fazer, a pessoa que for fazer, comer, vai achar muito, muito gostoso. E no caso aqui, eu coloquei 50 gramas de linhaça. Ele fica com um leve gosto, né? Mais residual da farinha, no caso de linhaça. Mas se você achar que ficou muito forte, né, da linhaça, você pode colocar menos, né? Você pode colocar 30 gramas e você pode ver que a massa... E outra coisa, esse negócio de falar que tem que ser na batedeira, tem que ser na batedeira. Isso daí foi uma coisa que eu acabei comprando. A batedeira ajuda? Ajuda. Mas não é a batedeira, eu descobri que não é a batedeira que faz um pão gostoso, não, né? Acabei comprando a batedeira, agora eu descobri essa receita, né? Nossa, pra mim foi uma maravilha. Ó, você pode ver que ela vai ela vai ficando uma massa lisa, ó. Você não precisa ficar lá um monte de tempo, né, sovando a massa. Ela fica uma massa boa. Então, daí você vai colocando, né, até você ver o ponto. O ponto dela é uma massa não muito dura, né? É uma massa mole, não é de bolo, mas também não é do pão tradicional, né? Que esses pão tipo, né, de pão feito em casa, né? No caso, do jeito que é feito com a farinha de trigo, né? Que a farinha de trigo, ela tem o glúten, né? Que faz a diferença aqui na receita. Então, você mexe, né? Bom, você mexe bem para misturar os ingredientes. Eu, na verdade, eu sempre coloquei o sal, porque dizem que o sal, ele interfere, né, no crescimento. E tem uma coisinha aqui, eu tava até esquecendo de um ingrediente a mais que foi também, é uma colherinha de chá de pó royal, né, que ele dá mais maciez, né? E no caso agora, por último, eu vou colocar o sal. O sal, você pode colocar uma colher rasa, né, de sal, né, que é bom pôr por último, né, diz que para não perder por causa do fermento, né,
para não quebrar, né, o crescimento. Aí você pega, coloca por último, né? Aí você mistura bem, deixa, ó. Pode ver que a massa fica uma massa lisinha, ou seja, né? Quando faz 2 anos já que eu tento fazer pão e nunca, os meus pães ficavam feio, né? E eu achava que era batedeira, é a batedeira, é a batedeira, mas não é, gente. Eu acho que é a quantidade os ingredientes. Eu colocava, um ingrediente, vai um monte de ingrediente disso, ingrediente, principalmente as farinhas, né? Teve pão aqui de eu usar 2, 3 farinhas e mesmo assim eu não gostei do pão. Aí no caso, agora esse só com essas 2 farinhas, ó, ele fica um pão muito bom. Você pode fazer ele na chapa, você pode fazer ele fazer ele com, fazer um sanduíche no caso, né? Então você pode, você vai colocando sempre devagar. Até dar o ponto. Ela tem que ficar uma massa colenta, né? Na hora que ela começar, você vai mexendo. Eu acho que essa receita, acho não, tenho certeza, é a receita que eu achei que mais ficou próximo o pão de forma, né, do mercado. Então, a farinha de linhaça, na verdade, ela é muito bom para você complementar, que daí vai deixar o pão mais saudável, né? Mas se você achar que o pão ficou muito com gosto residual, aí você diminui. Na verdade, eu não ligo. Aí você mexe. Olha, já bati, né, a massa, ó. A massa tem que ficar assim, ó. Se ela ficar muito mole, ela vai abaixar. Então, tem que... não tem um número exato, assim, uma quantidade exata de água. Não se empreendem a isso, porque não dá certo. Eu já faz 2 anos que eu tento fazer assim. Foi a primeira vez que eu tentei fazer com a quantidade... do jeito que a massa tem que ficar, tem que dar esse ponto. Aí dá certo. Aí agora eu vou pôr na forma, minha forma já tá untada. E daí levar pra crescer. Levar pra crescer, aí você tem que esperar ela crescer, no caso até dobrar o tamanho, o volume, né? E não pode deixar passar muito, porque se passar do tempo, né, ela também abaixa. E é isso aí. Agora eu vou colocar pra crescer. Uma dica, no caso, quem gostar de semente, né, você pode colocar. Então, você ajeita, né, a massa. Ajeita a massa na forma, para ficar mais bonitinho.
eu não gosto muito, né? Aqui em casa tem uns e outros que também não gostam, né? Da semente. Então eu bato até sumir, sabe? Mas quem gosta de sentir a semente, né? Pode deixar ela em pedacinhos, menos triturada no caso, né? Eu também, na verdade, não gosto muito, não. Eu prefiro ela sem ficar mastigando a semente. Então, você alisa o máximo que você, né? Aí você deixa crescendo 1 hora. Se o tempo tiver meio frio, ele demora mais. Tem gente que, no meu caso, nossa, eu ficava ansiosa, querendo que o pão crescesse. E isso daí eu acho que é uma coisa que a gente acaba até, sei lá, se o pão fica até não dando certo, no caso, né? Então, o negócio é não ter ansiedade. Agora que eu aprendi, eu deixo o pão crescer sozinho, ele cresce na tranquilidade. E não esqueçam de aquecer o forno. Tem que aquecer, uma coisa que eu não fazia, era aquecer o forno uns 20 minutos antes. Eu deixava uns 5 minutos e já colocava o pão. Aí depois eu volto com vocês para mostrar o tamanho que ficou e depois de pronto. Olha, o pão ficou crescendo mais ou menos uma meia hora. Daí eu só vou abrir um vinco aqui em cima para sair os gases, né? Para ele não rachar muito. Daí eu vou levar o forno, na hora que estiver pronto eu volto. Olha, o pão eu acabei de tirar do forno. Então a gente tem que esperar, no caso, né, esfriar um pouquinho, não pode deixar muito, porque não ele umedece. E esse pão aqui eu deixei para vocês verem. Esse aqui, na verdade, eu fiz uma receita e meia, né? Então ele fica um pão bonito. Esse aqui é a mesma coisa. E eu fiz ele um pedaço na manteiga para vocês verem que eu fiz começo da semana. Ele não é aquele pão que ele não despedaça. Ele é igualzinho o pão de forma. E é isso aí. Daí, no caso, é bom guardar na geladeira, né? Depois de uma semana. E não é bom deixar ele secar muito. A hora que ele tiver morninho, já coloca numa embalagem plástica, né? Essa é uma sugestão para ele não ressecar muito. E é isso aí. Espero que vocês gostem, né? E realmente é um pão muito bom. Um dos pães que, na verdade, esse pão aqui eu acabei mudando, né? Eu coloquei a farinha de linhaça porque para ficar mais saudável, né? E é isso aí. Pelo menos é um pão que eu sei que eu posso comer e não vai fazer mal. Obrigado por vocês terem ficado até aqui, por ter assistido o meu vídeo, né? E espero que vocês gostem e que vocês curtem, né? E compartilhem o vídeo. E é isso aí. Muito obrigado.